Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra, escrita no capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler somente o segundo parágrafo, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Na sequência, o apóstolo escreve então o porquê que ele relatou desta maneira. Aí ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos e desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus, se todavia estando vestidos não formos achados nus. Então aqui ele inicia o capítulo 5, dando sequência ao assunto que ele vinha tratando, que era o único assunto dele, era Jesus Cristo. Paulo se dedicava especificamente a falar da vida do Senhor Jesus, procurando viver de conformidade a ela, conforme conhecia ou já tinha conhecimento das Escrituras, ainda que o que ele tinha de conhecimento das Escrituras era a lei e também as profecias, que era do Antigo Testamento. Mas na sequência, pois também a lei e o Antigo Testamento completo sempre se referia a um libertador, Jesus Cristo. Então a expectativa do passado já era de alguém que viesse. E esse alguém era Jesus Cristo, que Paulo aqui pregava. E pregava Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz que ele fez, para que pudéssemos então, crendo nele, sermos transformados de uma vida de pecado para uma vida de verdadeiros cristãos, seguindo a forma e a maneira de Jesus, viver como ele ensinou. Então ele fala disto aqui, fala das consequências daqueles que querem viver fielmente servindo ao Senhor. Que as consequências aqui na terra são de contrariedades, aflições, tristezas, combates. Ele relata muita coisa que havia padecido durante o exercício do seu ministério. Como ele era um apóstolo, ele dedicava integralmente em anunciar a graça, o evangelho para a salvação pela fé. E ele dizia assim, então, que tudo o que ele sofria, e que sabia que os crentes em Jesus também sofreriam, tinham desígnio e tinham efeito essas aflições. Não vinham por acaso. Os sofrimentos que ele tinha, que ele padecia para servir a Deus no seu ministério, tinha um efeito e ele conhecia, e ele transmite então o efeito destes sofrimentos para aqueles que aceitaram a graça do Filho de Deus.
Então, quando ele fala disso, ele diz assim: então, por isso ninguém se desfaleça. Não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então essa era a consolação que ele tinha. Por quê? Porque ele via que no seu corpo, onde ele trazia ou procurava trazer no interior a imagem de Jesus Cristo, consequentemente o corpo sofria pelas situações da própria vida terrena, pela idade que também ia passando, o tempo de viver ia terminando, também a destruição natural que existe, irmãos. A pessoa vai perdendo saúde, perdendo ânimo, vai vendo se desintegrar este corpo para voltar à terra. Mas ele anuncia aqui que em contrapartida, enquanto este corpo ele vai voltando para a sua origem, que é a terra, o interior, ou seja, aquele outro corpo que se forma dentro de nós, que está em Cristo, pela vida eterna que nos é dada, ele vai se renovando a cada dia. Ele tinha preocupação de ensinar, porque sabia que o sofrimento desta vida terrena era iminente e realmente existia para todo mundo. E que a consequência de tudo isto para o corpo seria o final dele, é voltar à sua origem. Envelhece, se destrói, se acaba, os órgãos vão se deteriorando, os membros exteriores também vão enfraquecendo, os braços, as pernas, os olhos vão enfraquecendo, em muito os dentes caem, os cabelos também enfraquecem, ficam brancos ou caem. E a pessoa vai vendo que está chegando lá na sua origem. Não é assim, irmãos? E ninguém escapa disto, não. Pode ser quem quer que seja, grande ou pequeno, rico ou pobre, não importa. Vai chegando o tempo de voltar à sua origem, a pessoa vai se declinando. Isto acontece com todos nós. A beleza do homem, a beleza da mulher, na sua idade de jovem, ela só tende a aumentar, mas chega uma hora que começa a declinar, começa a se deteriorar, as formas corporais vão se perdendo, a beleza do rosto também precisa incrementar alguma coisa para não ficar pior, mas vai piorando, tudo vai se voltando à sua origem. Mas o que não pode acontecer, queridos irmãos, é aquilo que se forma dentro de nós, que não é dentro de nós fisicamente, é no nosso ser, pela virtude do Espírito de Deus que em nós habita, não pode diminuir, tem que ser renovada a cada dia. E é por isso que nós procuramos ouvir a palavra, porque se não fosse assim, se anunciaria o Evangelho para uma pessoa um dia, falou: olha, você crê em Jesus Cristo, que deu a vida, que foi morto, foi crucificado, mas depois ele ressuscitou porque ele era o Filho de Deus, e ele voltou para o céu. E ele falou que se cresce nele e fosse batizado, seria salvo. Você crê? Ah, se é desse jeito, eu creio. Então você precisa ser batizado, então me batiza, pronto. Virou um cristão, um crente, estou salvo. Não é só isso não, irmãos. Aí começou um processo, tanto é que se envelhece também o que está dentro, porque se não envelhecesse, Paulo não teria escrito para se renovar. A gente renova as coisas que estão ficando velhas, não é isso? Não fazemos isso na nossa casa? Começa a cair, ficar ruim a pintura, descascar, cair o reboco, lâmpada que se queima, vidro que se quebra. Minha casa está deteriorando, eu vou ter que reformar. Vou ter que renovar, não é isto? Tira o que está quebrado, põe coisa nova, onde está corroído se remenda, porque eu quero renovar. Nós precisamos nos renovar a cada dia por dentro, irmão. O ser humano hoje se dedica só no visual, só no visível. Os irmãos vejam quanto que crescem. Que cresce o comércio de produtos para embelezamento e para a saúde. Já perceberam isso?
Cada hora tem produto novo. Um que tira a ruga, outro que faz voltar a visão, outro que deixa o cabelo branco ficar preto, outro que o cabelo que cai ele faz nascer. Se não fizer, ele planta outra vez cabelo na cabeça. Gente trabalhando para renovar esse corpo e não dão conta. Porque depois que semeou tudo cabelo novo no careca, daqui a pouco ele morre e vai embora com o cabelo novo. Não é assim? Mas quem se renovar no seu homem interior, aquilo que o Senhor plantar na tua vida, nada vai desfazer. Glória ao nome do Senhor. Por conta disso, irmãos, vejamos o que é que faz o homem sofrer. A pessoa, digo homem, mas não é só homem, a pessoa sofrer. As desilusões da vida, os contratempos, os enganos. Moço, começa um namoro, no começo é só alegria e festa, sonha com a namorada. Mas quando começa a pensar de fato a casar-se, porque esse é o caminho, então começa a querer preparar-se para ter depois, unir-se em matrimônio, então começa a ver a dificuldade. É uma luta tremenda, porque tudo falta e tudo é difícil. Então ali ele já começa a se desgastar, a moça também, vão se desgastando. Dá um distúrbio qualquer entre os dois, a alegria acaba, o namoro termina, pronto. Cada um de um lado, cada um com a sua família. Até ontem era só alegria, só pensar num futuro brilhante. De repente o futuro acabou, o brilhantismo acabou, obscureceu tudo e agora a realidade da vida é tristeza. Aí se deprime, aí começa a sofrer, aí não conversa mais com o pai, com a mãe, não quer conversar mais com o amigo, porque perdeu um pedaço e não estava nem casado ainda, estava querendo começar. E vem sofrimento para o moço, para a moça, para a família, para o pai, para a mãe, para os irmãos, porque vê aquele membro da família que está ali se destruindo, se autodestruindo, não come, não dorme, fica depressivo, já não estuda mais. Se estava estudando, começa a ir mal nos estudos, perde o foco, não vislumbra mais nada, olha, não vê mais caminho, não vê mais futuro. Esta é a vida. Isto acontece não é só com moço e moça, até viúvo acontece isso. Precisa de casar, de repente nasce um novo amor e no começo é só alegria. Parece que esqueceu, até ontem chorou dia e noite pelo ente que faleceu. Mas agora nasceu uma outra perspectiva. Agora não é um novo amor, agora é uma nova vida. E quando começa é só alegria por um pouco de tempo. Porque aí vem a realidade muito diferente da expectativa. E a pessoa entra num sofrimento, é angústia, é dor, é tristeza. Assim é o mundo e não há ninguém que se liberte disto. Quanta gente sofrendo, quanta gente às vezes querendo até desistir de viver por conta dos contratempos da vida. Mas vamos falar um pouquinho do outro lado, irmãos. O porquê que nós estamos aqui hoje. O porquê que nós cremos no Senhor Jesus. O porquê que nós fomos batizados, o porquê que o Espírito Santo veio habitar em nós, e o porquê que Ele trouxe também dons de Deus, deu virtudes que vêm de Deus, amor, paciência, caridade, carinho, humildade, mansidão, temperança, equilíbrio no falar e no viver. Ele trouxe tudo isso para nós. Para a gente equilibrar um pouquinho com os sofrimentos desta carne, porque os sofrimentos desta vida terrena não são sequer para comparar com a glória que vai ser revelada em nós. E tem gente, irmãos, que despreza isto, dá mais atenção no visual, no que sente, no que vê. Então a sua vida consiste especificamente no seu ego, na sua pessoa. É o bem para si, eu quero isto, eu quero aquilo, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou viajar para tal lugar, eu quero. A pessoa quer tudo deste mundo, mas quando fala daquela pobreza espiritual que está dentro de si, a pessoa desanima.
não quer nem conversa. Como esta palavra aqui mesmo. Os irmãos pensam que todos que estão ouvindo isso aqui, que não é só esse número aqui, tem muita gente por este mundo ouvindo. Pensa que todos estão de conformidade, ou seja, aceitando integralmente, dizendo, é verdade, Senhor, eu preciso cuidar mesmo daquilo que está aqui dentro. Muitos falam, mas isso aí para mim não dá não, eu quero viver os meus dias, pensando que vai viver esta semana inteira, pensando que vai viver até 100 anos de idade, e ninguém sabe quando acaba o ar que respiramos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, o Senhor não esconde a realidade da vida a ninguém. Jesus não fez isto. Ele sempre falou a realidade. Ele até disse, vinde após mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque ele não estava falando das coisas terrenas, estava falando do espiritual, que é o que interessa, irmãos, porque isso aqui vai acabar. Mas o que está dentro de ti, irmão, isso aí é eterno. Ou para a vida eterna com gozo, ou para o sofrimento eterno no outro lugar. Mas quem está aqui agora sendo despertado por esta palavra, é questão de opção, escolha. Você quer subir aos céus ou quer descer às profundezas? Escolha. Se você quer subir para Cristo, olha aqui os exemplos que Paulo dá, todos os sofrimentos dele, todas as angústias, as tristezas, as contrariedades, redundava somente numa coisa, um efeito, dizendo que as coisas de Deus estavam exatamente opostas às coisas terrenas. Hoje o Senhor manda esta palavra desta forma tão clara, irmãos, e que me dá a graça de pregar também com liberdade. Por quê? Porque eu estou pregando o que está aqui na palavra de Deus. É incontestável. Quem é que vai viver eternamente aqui? Quem é que espera de viver para sempre aqui? O nosso sempre não tem medida, irmãos. Sempre não tem valor. Se falar para alguém, você vai viver sempre? Vou viver sempre, mas sempre até quando? Daqui 1 minuto? Daqui meia hora? Daqui 50 anos? Ninguém sabe. Mas aquele que conhece o princípio e o fim, que conhece a hora que nascemos e o dia que partimos, é quem fala conosco nesta manhã. Despertemo-nos. Ainda que a tua carne está se corrompendo, que as tristezas da vida te corroem, que te fazem chorar de madrugada, orar de madrugada, que te faz às vezes falar como se estivesse falando sozinho, por conta de tanta angústia, aflição e medo do amanhã, o Senhor te diz, tudo isso não é nem para comparar com o que está reservado para você de glória, de maravilha, de beleza, que você não se atenha a isto, mas pare um pouco agora, enquanto você ouve esta palavra, deixe de pensar um pouco nas aflições deste tempo presente e pensa na glória que vai ser revelada para ti, para nós. Se nós pudéssemos agora, irmãos, ouvindo esta palavra e nos atentarmos um pouquinho, mas o que é esta glória que vai ser revelada? O que é glória? O que é glória, irmãos? Glória é a coisa mais excelente e mais bela que existe numa coisa. Numa flor, por exemplo, a glória de uma flor é a beleza que ela tem, as cores que ela tem, o perfume que ela tem. A glória de uma criança é a belezinha que ela mostra, o aspecto gentil, que as pessoas pegam com carinho, porque é criança, ai que coisinha mais linda, e abraça, aperta no peito. A glória da criança está na beleza que ela manifesta aí. A glória, irmãos, de Deus está na beleza interior, é aquilo que Deus manifesta no teu falar, no teu pensar, nas tuas expectativas, na esperança que você tem, e também na alegria do Espírito Santo, que muita gente não conhece. Será que todos aqui conhecem uma partícula da glória de Deus na sua vida? Acho que muita gente não sabe, mas se não sabe, pode saber e provar hoje. Ouvindo a palavra, se você abrir o coração, você provará um pouquinho da glória de Deus. A glória de Deus, da carne,
numa festa, por exemplo, num casamento ou outra festa qualquer, a pessoa sorri, a pessoa esquece dos seus problemas, encontra um contente, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, beleza do ambiente, beleza do lugar, da iluminação, da alimentação. Então a pessoa fica ali naquela alegria, encontra um, sorri e dá até gargalhadas. Por quê? Porque está na glória humana. Se você sentisse um pouquinho da glória de Deus agora dentro de você, você não ia dar gargalhadas, você não ia dar risadas, mas a tua alma ia saltar dentro de você, e você ia abrir a tua boca e dizer: glória a Deus, glória a Jesus. Mas por que está dizendo glória a Jesus? Porque estou sentindo dentro de mim a alegria do Espírito Santo. Os irmãos já viram? Claro que sim, a maioria. Quando alguém orando, o Senhor derrama o seu Espírito Santo e a pessoa passa a falar em novas línguas. Como é que a pessoa fica? A pessoa não quer nem morrer mais, de tanta alegria. Na carne? Não, é aqui dentro do seu ser. A pessoa está sentindo Deus. Irmãos, não tem coisa mais rica, mais bela, mais maravilhosa do que sentir o Senhor Deus dentro de si. Quem não sentiu está perdendo o seu tempo. Por isso não desfalecemos. Por que desfalecer? Por que deixar, eu acho que nem venho mais, nem congrego mais, não vou mais ouvir a palavra, não vou cantar mais, não vai louvar mais. Mas veja como Deus é bom. Deus deixou você acordar hoje vendo a luz do sol, deixou você levantar da tua cama andando com as tuas pernas, ou de algum jeito você até está aqui agora ouvindo a palavra, quer seja aqui na casa dele, ou na tua casa mesmo, ou até numa cama do hospital. Ainda Deus te dá vida para você ouvir, inteligência para compreender. É difícil você retribuir a Ele com louvor a sua majestade. Olha o bem que Deus te faz, a família que Deus te deu. Olha pelos sofrimentos que Ele te deixa passar, que isso aí reflete em glória para a nossa alma. Olha, irmãos, é difícil o Senhor falar tão aberto assim. Não sei se a Irmandade aceita ou não. Aqui está a palavra. Bem-aventurado quem diz: Senhor, eu quero considerar agora que as aflições deste tempo presente não são nem sequer para comparar com um pouquinho da glória que eu estou sentindo aqui. A Irmandade está sentindo alguma coisa? Sente alguma alegria no Espírito? Algum prazer em servir a Deus? Algum prazer em estar aqui? Bom é estarmos nós aqui, irmão. Santo é o Senhor. Não tem lugar melhor. Mas eu poderia, com um dia tão lindo como hoje, estar em algum lugar passeando, até numa praia aí me divertindo. Só que depois acaba, não é? O sol que tanto bem faz te queima. O frio que é tão agradável também pode matar a pessoa de frio. Mas esta presença de Deus que você sente agora só te faz bem. Receba agora, pela tua comunhão, uma pequena amostra da glória de Deus, queridos. E muito maior será lá quando nós entrarmos no reino dos céus. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Deus, aleluia, sim Senhor, glória ao teu santo nome. Aleluia. Pai nosso celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ajoelhamos na tua presença em agradecimento este santo culto que preparaste para estarmos participando. Damos-te graças também pela guia que deste ao teu servo na presidência desse santo culto. Graças te damos pelos cânticos que te louvamos, Senhor.
Graças te damos também porque ouvimos as leituras das cartas, das atas, ó Deus, que trouxe esclarecimento a cada um de nós na tua presença. Pai justo, te agradecemos a preparação da Irmandade para estar aqui, ó Deus eterno, participando desse banquete espiritual. Que aquilo, ó Deus eterno, que o Senhor dispensou para nós, nunca, Senhor, acabará, porque vai saltar como uma fonte de alegria daqui para a vida eterna. Vivendo de Deus, te agradecemos também a oração que deste para o teu filho na igreja. Agradecemos a revelação e o conselho da palavra, Senhor, pela qual nos orientou, nos esclareceu, Senhor. Abriu o nosso entendimento para dar prioridade naquilo que permanecerá para sempre. Dispensa a igreja aos nossos lares de destino, amparados e protegidos por ti nesta tarde. Graças te damos por tudo. No nome de Jesus, teu amado Filho, contigo na tua glória, bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Aguardemos um pouquinho, irmãos. Glória a Jesus. Glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória. Glória ao eterno Deus. Santo tu és, Senhor. Santo tu és. Enche a tua casa com a tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Glória ao nosso eterno Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, santo tu és. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Três, 339. 339. Cantemos este hino com alegria no coração.
Jesus. Aleluia. A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra, conselhos e comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.